Olá, continuando a leitura do capítulo 2, o subtítulo é Esquivar-se, trapacear, culpar os outros. Não é receita para o sucesso. Além do grande trauma que uma contrariedade pode significar no mindset fixo, essa atitude não fornece uma boa receita para se recuperar de um fracasso. Se o fracasso significa que falta competência ou potencial a uma pessoa, isto é, você é mesmo fracassado. Como é possível se recuperar? Num estudo, alunos da 7ª série declararam de que forma reagiriam a um fracasso nos estudos. Uma nota baixa em um teste numa matéria nova. Como era de esperar, os de mindset de crescimento disseram que estudariam mais para a prova seguinte. Mas os de mindset fixo responderam que estudariam menos da próxima vez, o que não causa muita surpresa. Se não tinham capacidade, para que perder tempo? Acrescentaram que pensariam seriamente na possibilidade de colar. Como não tinham capacidade, achavam que era preciso procurar outra saída. Além disso, em vez de procurar aprender com os fracassos e repará-los, os indivíduos de mindset fixo podem simplesmente tentar restaurar sua autoestima. Por exemplo, podem começar a procurar gente que esteja em situação ainda pior do que a delas. Depois de não se darem bem numa prova, estudantes universitários tiveram a oportunidade de ver as provas de outros alunos. Os de mindset de crescimento viram provas de pessoas que haviam tirado notas muito superiores às deles. Como de costume, procuraram corrigir suas deficiências. Mas os de mindset fixo preferiram ver as provas do que tinham tirado as piores notas. Era uma forma de se sentirem melhor consigo mesmos. No livro Empresas Feitas para Vencer, Jim Collins narra um fato semelhante no mundo das grandes empresas. Quando a Procter Gamble invadiu o negócio de artigos de papel, a Scott Paper, que até então liderava o ramo, simplesmente desistiu. Em vez de mobilizar-se e resistir, pensou: ora bem, pelo menos há firmas em situação pior do que a nossa. Outra forma pela qual as pessoas de mindset fixo procuram restabelecer sua autoestima depois de um fracasso é atribuir a culpa a alguém ou arranjar desculpas. Voltemos a John McEnroe. Nunca era culpa dele. Certa vez perdeu a partida porque estava com febre. Outra porque teve dor nas costas. Uma ocasião foi vítima das expectativas, outra dos tabloides. Uma vez perdeu um jogo contra um amigo porque este estava apaixonado e ele não. Outra porque se alimentou muito perto da hora do jogo. Em um momento estava gordo demais, em outro magro. Numa partida fazia muito frio, em outra estava demasiado quente. Em uma ocasião estava fora de forma. Na seguinte, tinha treinado demais. Sua derrota mais amarga, que ainda o fez perder noites de sono, foi a que ocorreu em 1984, no torneio aberto da França. Por que perdeu o jogo se estava com vontade de 2-0? Segundo McEnroe, a culpa não foi dele. Um cinegrafista da NBC havia retirado o fone de ouvido e um ruído começava a surgir do lado da quadra. Não foi culpa dele. Portanto, ele não tentou melhorar sua capacidade de concentração ou seu controle emocional. John Wooden, lendário técnico do basquete, diz que ninguém pode ser considerado fracassado enquanto não começar a culpar os outros. Ele quer dizer que é possível estar ainda no processo de aprender com os próprios erros, até que se comece a negá-los. Quando a Aeron, gigante do ramo de energia, faliu, vítima de uma cultura de arrogância, de quem foi a culpa? Não foi minha, fez questão de frisar Jeffrey Skilling, o CEO e gênio da firma. A culpa foi do mundo. O mundo não compreendeu o que a Aeron buscava realizar. E o que dizer da investigação sobre uma grande fraude empresarial feita pelo Departamento da Justiça? Uma caça às bruxas.
Jack Welch, o CEO com mindset de crescimento, reagiu a um fiasco da General Electric de maneira completamente diferente. Em 1986, a GE comprou o banco de investimentos Kinder, Peabody e Companhia. Pouco depois de fechar o negócio, essa empresa foi abalada por um grande escândalo de corrupção interna na Bolsa. Alguns anos mais tarde, nova calamidade na pessoa de Joseph Jett, um corretor que fez diversas transações fictícias de centenas de milhões de dólares para aumentar suas comissões. Welch telefonou para 14 de seus colegas da alta direção da GE para dar a má notícia e pedir desculpas pessoalmente. Eu mesmo assumi a responsabilidade pelo desastre, disse Welch. Outro subtítulo: Mindset e depressão. Talvez Bernard Loiseau, o chefe francês, estivesse apenas deprimido. Já pensou nisso? Como psicóloga e educadora, tenho interesse vital pela depressão. É muito comum nos campos universitários, especialmente entre fevereiro e março. Nessa época, o inverno ainda não terminou, o verão ainda não está à vista. Há muito do que estudar e os relacionamentos frequentemente se desfazem. Mas há muito tempo tenho ficado evidente para mim que alunos diferentes lidam com a depressão de formas radicalmente diversas. Alguns deixam tudo de lado, outros, embora sintam-se mal, muito mal, resistem. Esforçam-se para comparecer às aulas, mantêm os estudos em dia e cuidam de si mesmos. Dessa forma, quando melhoram, suas vidas estão intactas. Não faz muito tempo, resolvemos investigar se os mindsets tinham algo a ver com essas diferenças. Para isso, verificamos os mindsets dos alunos e depois os fizemos manter uma espécie de diário online durante 3 semanas, em fevereiro e março. Todos os dias eles respondiam as perguntas sobre seu ânimo, suas atividades e de que forma lidavam com seus problemas. Eis o que descobrimos. Primeiro, os de mindset fixo tinham níveis de depressão mais altos. Nossas análises mostraram que isso se devia ao fato de que ruminavam os problemas e as dificuldades, essencialmente atormentando-se com a ideia de que os fracassos significavam que eram incompetentes ou de poucos méritos. A ideia ficava girando em minha cabeça. Você é um idiota. Eu simplesmente não conseguia afastar o pensamento de que isso me tornava menos homem. Novamente, os fracassos os rotulavam e não ofereciam caminhos para o êxito. E quanto mais deprimidos se sentiam, mais deixavam as coisas de lado e menos agiam para resolver os problemas. Por exemplo, não estudavam o que era necessário, não entregavam os trabalhos a tempo e não cumpriam suas obrigações. Embora os alunos de mindset fixo demonstrassem maior grau de depressão, havia muitos com o mindset de crescimento que se sentiam extremamente mal, pois aquela era a época em que havia maior número de casos de depressão. Então percebemos algo realmente surpreendente. Quanto mais deprimidos se sentiam os de mindset de crescimento, não era depressão severa, mais agiam para enfrentar suas dificuldades, mais se esforçavam por manter em dia seus trabalhos escolares e mais cuidavam de suas vidas. Quanto pior se sentiam, mais determinados se tornavam. Com efeito, ao ver a forma pela qual agiam, era difícil perceber até que ponto estavam desanimados. Eis uma história que me foi contada por um jovem. Era meu primeiro ano na universidade e eu estava longe de casa. Todos eram desconhecidos para mim. Os cursos eram puxados e, à medida que o tempo passava, eu me sentia cada vez mais deprimido. Finalmente, a depressão chegou a um ponto em que eu tinha dificuldade até para sair da cama de manhã. Mas todos os dias eu me obrigava a levantar, tomava banho, me barbeava e fazia tudo o que tinha de fazer. Certo dia, estava tão mal que resolvi buscar ajuda. Procurei a professora assistente de meu curso de psicologia e pedi seu conselho. Você está indo às aulas? Perguntou ela. Sim, respondi. Está em dia com suas leituras? Estou. Está indo bem
nas provas? Sim. Bem, disse ela, você não está deprimido. Sim, ele estava deprimido, mas lidava com a situação da forma com que pessoas com mindset de crescimento tendem a enfrentá-la, com determinação. Será que o temperamento tem alguma coisa a ver com isso? Não serão certas pessoas mais sensíveis por natureza, enquanto outras simplesmente são mais impermeáveis? Sem dúvida, o temperamento desempenha um papel, mas o mindset é uma parte importante da história. Depois que ensinamos às pessoas o mindset de crescimento, elas mudam completamente a forma com a qual reagem à depressão. Quanto pior se sentem, mais motivadas ficam e melhor enfrentam seus problemas. Em suma, quando as pessoas acreditam em traços imutáveis, estão sempre achando que correm o risco de ser avaliadas em termos de fracasso. O fracasso pode defini-las de maneira permanente. Por mais inteligentes ou talentosas que sejam, essa atitude parece incapacitá-las para o uso de seus recursos de reação. Quando as pessoas acreditam que suas qualidades básicas podem ser desenvolvidas, os fracassos podem ser dolorosos, mas não as definem. E, se é possível expandir as capacidades, se a mudança e o crescimento são possíveis, então ainda há muitos caminhos para o sucesso.